Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. 2.700.000 famílias entram na lista de pagamento do Auxílio Brasil em janeiro. Governo de São Paulo diz que vai vacinar crianças contra a Covid-19 nas escolas. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Em 2022, compartilhe o seu brilho. Mais de 2.700.000 pessoas vão receber o Auxílio Brasil no valor de R$ 400 a partir deste mês. Começamos esta edição por Brasília com o Matheus Scavazini, que tem os detalhes. Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Os novos beneficiários foram incluídos no programa em dezembro e já vão receber o primeiro pagamento agora em janeiro. De acordo com o Ministério da Economia, esse acréscimo zera a fila de espera do ano passado. No total, 17.200.000 famílias terão os valores a partir de 18 de janeiro. O novo grupo não deve receber o retroativo referente ao que foi pago desde novembro, quando o Auxílio Brasil substituiu o Bolsa Família. Nos 2 últimos meses do ano, 14.500.000 famílias foram contempladas ao custo de R$ 9 bilhões, Salsi. Obrigada, Matheus. Já falamos de novo. O Ministério da Saúde vai anunciar nesta quarta-feira o cronograma de chegada das doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 destinadas ao público infantil. Nesta terça-feira, o governo de São Paulo adiantou que vai começar a imunização pelas escolas estaduais. Vamos conversar com a Mariana Bispo agora. Mariana, boa noite para você. Essa vacina vai ser obrigatória, Mari? Não, Salsi, não será obrigatória. Boa noite para você e a todos. De acordo com nota divulgada pela Secretaria de Educação aqui do Estado de São Paulo, a comprovação da vacinação de alunos será apenas recomendada. Mesmo assim, a Secretaria sugere que todos os estudantes possíveis sejam imunizados contra a Covid-19. No mês passado, o governo do Estado já havia anunciado que não será exigida a prescrição médica. A meta é que as vacinas sejam oferecidas daqui a 2 semanas, dentro do plano de imunização do governo federal. Já os servidores públicos aqui do estado precisam apresentar comprovação da vacinação até o próximo domingo. Esse decreto foi assinado nesta terça-feira, Salsi. Obrigada, Mari, pelas informações. Os Estados Unidos registraram um novo recorde de novos casos de Covid-19 em crianças. Quem tem as informações para a gente é o repórter Vandrei Pereira. De acordo com a Academia Americana de Pediatria, foram mais de 325.000 infecções nessa faixa etária. O aumento foi de 64% em relação à penúltima semana de dezembro. No maior hospital pediátrico dos Estados Unidos, as internações de crianças quadruplicaram em 2 semanas. Mais de 700 delas foram hospitalizadas em um único dia. Nesta terça-feira, o presidente Joe Biden disse que o país vive uma pandemia de não vacinados e pediu que a população tome todas as doses dos imunizantes. Nessa segunda-feira, os Estados Unidos bateram um novo recorde, com o registro de mais de 1 milhão de casos de Covid em 24 horas desde o início da pandemia. De Orlando, Vandrei Pereira. E as escolas de Los Angeles adiaram a retomada das aulas por 1 semana. Segundo autoridades, o motivo é o aumento de casos de coronavírus provocados pela variante Ômicron. Cerca de 600.000 alunos e 73.000 funcionários serão obrigados a apresentar teste negativo para a Covid-19. Mais de 2.000 escolas em todo o país adiaram o retorno às salas de aula nesta semana. De volta ao Brasil, a Anvisa monitora 5 navios de cruzeiros que estão na costa brasileira por causa de aumento de casos de Covid a bordo. Assunto para o Pedro Paulo Filho. Pedro Paulo, boa noite para você. Esses navios já tiveram as viagens interrompidas, Pedro? Ainda não, Salsi. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, desses 5, um tem previsão de chegada aqui no Rio de Janeiro nessa quarta-feira. O outro deve atracar no Porto de Santos na quinta-feira. Um terceiro navio segue em operação, mas não vai realizar novos embarques. E os passageiros de outros 2 cruzeiros tiveram que desembarcar
porque os navios entraram em quarentena. Só nesses 5 casos foram confirmadas 222 notificações de Covid. E em 9 dias, a Anvisa registrou quase 800 casos no total em cruzeiros. Bom, nessa terça, o Procon do Rio notificou 2 operadoras de cruzeiros para saber como vão ser realizados os reembolsos e as remarcações das viagens. E ainda cobrou um plano para o caso de novos surtos da doença. Celso. Situação que preocupa, né, Pedro? Obrigada pelas informações. Uma equipe internacional de cientistas descobriu anticorpos capazes de neutralizar a variante Ômicron e outras cepas do coronavírus. Este estudo foi publicado pela revista científica Nature. A correspondente Ana Paula Gomes é quem traz os detalhes para a gente. De acordo com o estudo, foram identificadas 4 classes de anticorpos capazes de combater a Ômicron. Cada uma delas atinge uma parte da proteína spike responsável pela entrada do vírus nas células humanas. Para se ter uma ideia, a Ômicron apresenta mais de 30 mutações nessa proteína, o que explica a maior taxa de transmissão dessa nova variante. A descoberta dessas estruturas de defesa pode facilitar a criação de novas vacinas e tratamentos contra a Covid-19. A Ômicron já é dominante em vários países aqui da Europa e está levando à explosão de novas infecções. Segundo especialistas, essa nova variante pode ter a propagação mais rápida da história. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Quando a gente acha que vai melhorar, né? Cientistas franceses identificaram uma nova variante do coronavírus. Olha só, a cepa foi batizada como IHU, sigla do Instituto Médico que detectou pela primeira vez. A variante tem 46 mutações, 4 a menos que a Ômicron. Segundo autoridades, a França já registrou 12 casos desta nova cepa. O primeiro paciente identificado com a variante voltou para a França de uma viagem aos Camarões, país do continente africano. A China isolou uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes depois de detectar 3 casos de Covid-19 assintomáticos da Ásia. A correspondente Silvia Kikuchi tem os detalhes para a gente. Oi, Silvia. Olá, Salsi. O governo chinês suspendeu o funcionamento de todos os serviços não essenciais de Zhuzhou, cidade a cerca de 800 quilômetros de Pequim. A prefeitura vai montar barreiras para aplicar as medidas de prevenção. Qualquer saída da localidade será proibida sem uma autorização. A duração do confinamento não foi especificada. A China registrou 175 novos casos de Covid-19 nesta terça, incluindo 95 em Xi'an, onde 13 milhões de pessoas enfrentaram o isolamento por quase 2 semanas. Salsi. Obrigada, Silvia. Aqui no Brasil, o bônus aos consumidores que economizaram energia de setembro a dezembro passa de R$1,5 bilhão de reais. O Matheus Escavazini está de volta aqui. Matheus, como será feita esta bonificação? Salsi, o valor deve ser descontado na conta de luz de janeiro de quem conseguiu reduzir o consumo em pelo menos 10%. O bônus é de R$ 50 para cada 100 kWh economizados. O crédito deve ser incluído na fatura referente a janeiro. Se o valor do desconto superar os gastos, o saldo fica para as próximas contas de energia. O valor total do bônus de R$1,620 bilhão está em um ofício enviado pela Associação de Distribuidores da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. O programa que dá desconto na conta de luz foi lançado pelo governo em agosto para tentar conter a crise energética. Salsi. Obrigada, Matheus. Boa noite para você. No Pará, o número de focos de queimadas em dezembro caiu 83% em comparação com a média histórica para o último mês do ano. O Felipe Nobre explica melhor para a gente, direto de Belém. Felipe, boa noite. Boa noite, Salsi. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará. De acordo com o Boletim de Monitoramento de Queimadas e Incêndios Florestais, foram registrados 650 focos de fogo no estado no mês passado, contra 3.885 ocorrências, que é a média histórica para dezembro. Mais da metade dos registros foi em área de floresta densa.
O número de agora também representa uma redução de mais de 70% em relação a dezembro de 2020, que teve quase 2.200 focos. Salce. Obrigada, meu querido. Boa noite para você. E da Alemanha chega uma imagem curiosa. Olha só, um fazendeiro usou ração para reunir 700 ovelhas e formar a imagem de uma seringa gigante. Um drone captou a cena vista de cima. E a ideia é incentivar a vacinação contra a Covid-19. Incrível, né? Chega ao fim esta edição do Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.